Quem é Jesus? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo aqui nesse canal durante esse período de advento. E para responder essa pergunta, nós estamos utilizando o texto do Evangelho de Mateus no capítulo 1, que registra a genealogia de Jesus. Quem é Jesus? Talvez seja a pergunta mais importante que nós possamos fazer. Isso porque muitas pessoas hoje entendem Jesus, cada um de acordo com a sua própria maneira. Muitos entendem que Jesus é um terapeuta, porque ele vai nos ajudar a lidar com os nossos problemas de nossas vidas, ele vai ajudar a curar os nossos problemas do passado, vai nos dizer o quanto nós somos valiosos e vai mostrar para nós que nós não devemos ser tão duros com a gente mesmo. Alguns dizem que Jesus é um treinador, porque ele ajuda os atletas cristãos a correrem mais rápido e a pular mais alto que os atletas que não são cristãos. Aliás, esse Jesus treinador é também aquele que define o resultado de uma partida de futebol, ou de repente o resultado de uma corrida. Outros dizem que Jesus é uma energia positiva. Ele ensina a todos a dar uma chance à paz, imagina um mundo sem uma religião e nos ajuda a lembrar que tudo o que você precisa é o amor. Outros dizem que Jesus é um guru espiritual. Ele odeia as religiões, ele odeia os pastores, as igrejas, ele odeia sacerdotes, doutrinas, e o que ele prefere é que as pessoas vivam na natureza e encontrem o seu Deus interior. Alguns ainda dizem que Jesus é um revolucionário que nos ensina a nos rebelar contra os padrões do sistema. Outros também dizem que Jesus é um bom exemplo de vida, que nos mostra como nós devemos ajudar as pessoas e mudar o planeta Terra. Mas então, quando nós paramos de divagar sobre o que nós achamos que seja Jesus, nós vamos olhar para a Escritura e ver o que ela ensina sobre quem é Jesus. É na Escritura que nós aprendemos quem é o verdadeiro Jesus. É na Bíblia, é na Palavra de Deus. É ali que está registrado quem é o verdadeiro Jesus. Nós estamos utilizando o texto, como eu disse, de Mateus capítulo 1. Ali nós encontramos o Jesus bíblico. Mateus anuncia quem é esse Jesus no capítulo 1. O filho de Davi, o filho de Abraão, que nós já estudamos nas 2 semanas anteriores. E hoje nós vamos estudar que Jesus também é o filho de Maria. Olá, eu sou o pastor Lucas Prando e seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. O versículo 18 do primeiro capítulo de Mateus diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. A história do nascimento de Jesus é repetida a cada ano nas igrejas cristãs. Maria concebe Jesus pelo poder do Espírito Santo, mas ela era noiva de um jovem carpinteiro chamado José. Pense como ficou a cabeça de Maria ao saber que ficaria grávida assim, do nada. E a cabeça de José ao saber que sua noiva Maria ficaria grávida e o filho não seria geneticamente dele. No início, José até hesita em acreditar, e nós não podemos culpá-lo por isso. Talvez nós também não acreditássemos. Mas então, Deus enviou um anjo para falar com José em um sonho, para avisá-lo que a sua noiva, Maria, estava grávida pelo poder do Espírito Santo e que ela seria a mãe do Messias prometido. Bastou isso, apenas isso, para José ser convencido. A sua ansiedade e sua preocupação se foram, e José passou a acreditar no inacreditável. José escolheu confiar em Deus e amar sua noiva, esposa Maria. E então os dois vivem juntos e compartilham a mesma casa. Mas isso certamente levantaria muitas sobrancelhas de muitas pessoas na época. Muitas pessoas daquela cidade que eles viviam, na pequena cidade de Nazaré. Pessoas ocupadas iriam presumir e comentar naquela cidade que José e Maria conceberam o seu filho Jesus ainda durante o seu noivado. E isso não seria muito bom para a imagem dos dois. Afinal de contas, para eles não conseguiram nem esperar o casamento. Que coragem de ambos, talvez pensassem as pessoas daquela época. Nazaré era uma cidade muito pequena, moravam cerca de 2.000 pessoas naquela cidade, então fofocas desse tipo se espalhariam rapidamente por aquele lugar. Só que aí então, o evangelista Mateus continua o seu relato e ele diz o seguinte: ela dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome da criança é Jesus, porque esse filho salvará o seu povo dos pecados deles, como diz o texto de Mateus. Jesus perdoará
todos os pecados. E nós precisamos disso. E como precisamos? Como ficamos incompletos sem Jesus? Todos nós talvez tenhamos problemas econômicos, mas se todos os nossos problemas econômicos fossem resolvidos, nossas vidas ainda assim não seriam perfeitas. Se todos os problemas políticos do nosso mundo simplesmente desaparecessem, ainda assim nossa vida não seria perfeita. Se todos os nossos problemas psicológicos desaparecessem num piscar de olhos, ainda assim não estaríamos numa vida perfeita e completa. Se todos os nossos problemas familiares ou de saúde acontecessem a mesma coisa com eles, ainda assim nossa vida não seria perfeita e nem completa. Muito pelo contrário, elas ainda continuariam vazias. Porque, mudando um pouquinho o foco da nossa série de vídeos, onde nós estamos respondendo quem é Jesus, vamos perguntar quem somos nós. Nós somos pessoas que precisam ser salvas dos nossos pecados. Isso porque, muito pelo contrário do que a maioria de nós pensa a respeito de nós mesmos, na maioria das vezes, nós não somos super-homens ou super-mulheres. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Alguém já disse em algum momento, eu encontrei o meu maior inimigo. E esse maior inimigo sou eu mesmo. Todo o problema pessoal, psicológico, político, social, econômico, tudo isso é resultado da nossa condição caída. Tudo isso é resultado do nosso pecado. E é por isso que Jesus não poderia vir como um economista, não poderia vir como um sociólogo, um guru, não poderia vir como um terapeuta. Seu nome é Jesus porque ele vem para salvar o seu povo dos pecados deles. Eu posso dizer para vocês que eu sinto alegria e paz em saber que eu não posso satisfazer ou perdoar meus pecados. Eu sinto alegria e paz em saber que eu não sou o meu próprio Salvador. Porque eu, vocês, todos nós, simplesmente não podemos. Porque o nosso maior problema somos nós mesmos. E é por isso, então, que nós precisamos de um Salvador que venha salvar a cada um de nós dos nossos pecados. Se nós formos até Jesus procurando receber dele outras coisas ou por outros motivos, se nós formos até Jesus, por exemplo, para sermos bem-sucedidos ou populares, nós vamos ficar sim desapontados com ele. Porque Jesus tem problemas muito mais importantes e sérios para resolver do que a nossa impopularidade ou resolver os nossos problemas econômicos. Exatamente porque esses são apenas sintomas de um problema muito maior. Jesus dá a sua vida para nos salvar do pecado. Pecado este que nos afasta de Deus, nos afasta um dos outros, ameaçando nos destruir. Jesus, o filho de Maria, é o nosso Salvador. Jesus não é outro profeta, outro rabino ou outro fazedor de milagres. Jesus era aquele por quem eles estavam esperando. Jesus era o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. Jesus é aquele que vem para completar a história da salvação de Deus, para livrar o seu povo do exílio e para estabelecer o reinado e governo de Deus. Jesus vem ao mundo para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus, o Filho de Deus. O evangelista Mateus continua dizendo o seguinte: ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Jesus, o filho de Maria, não é apenas o salvador de nossos pecados. Jesus, o filho de Maria, é o Emanuel. Deus está conosco. Jesus é Deus, de perto e pessoalmente, entrando no meio da nossa miséria, na lama do nosso pecado, no meio do nosso caos, no meio da nossa profunda confusão. E nós percebemos isso de maneira bastante visível no dia da escuridão mais profunda. Naquele dia, na primeira sexta-feira santa, todos nós agarramos o Emanuel, todos nós pregamos o Emanuel numa cruz e dizemos: deixe-nos em paz, saia daqui, vá embora. Nós não queremos você. E até hoje os nossos pecados fazem isso. Faz com que nos afastemos de Deus. Só que do outro lado da Sexta-feira Santa vive o Emanuel. Havia o berço e a cruz. Mas vencendo a morte, agora o Emanuel usa uma coroa. Jesus, o Deus que está conosco, completa a nossa história. Jesus cumpriu os mandamentos e reverteu a maldição. Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é Deus e foi profetizado pelos profetas e teve seu caminho preparado por João Batista. Jesus
o filho de Maria, nosso Salvador e nosso Emanuel. Não é uma invenção da nossa imaginação ou uma projeção dos nossos desejos. Jesus é o Senhor nosso Deus. Jesus é o Salvador do mundo e o substituto de todos os nossos pecados. Jesus é mais poderoso, mais santo e mais maravilhosamente misericordioso do que nós jamais pensamos. Cada parte do amor e da misericórdia de Deus são embalados como um presente e são entregues a você e a mim por graça e amor de Deus. E em cima desse presente está escrito 2 nomes: Jesus, que significa o Senhor salva, e Emanuel, que significa Deus está conosco. Esse Jesus completa a sua vida, a sua história. Este é um presente de Natal para você. Nesse Natal, sim, mas também por todo sempre, em toda a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar os vídeos que estão sendo lançados. Eu espero mesmo que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. Esse já é o 3º vídeo da série sobre quem é Jesus. Não se esqueça de acompanhar os 2 vídeos que já saíram. Na próxima semana nós teremos o último vídeo dessa série e no dia 24 à noite, na véspera de Natal, será lançado um vídeo muito especial aqui no canal, um vídeo super curto de 1 ou 2 minutos, que você pode enviar para quem você quiser nesse Natal, contando um vídeo pequeno que conta toda a história do Natal, conta com textos bíblicos e tudo mais, com belas imagens, e você vai poder compartilhar com quem você quiser. Então fique atento. No dia 24, aí na véspera do Natal, em meados, lá pelas 7 horas da noite, você pode acompanhar esse vídeo aqui, tá bom? Desejo a todos então as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau!